A paz do Senhor Jesus, amigos e amigas, Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, está chegando mais um café da manhã. Amados, vamos retornar com a leitura dos Salmos. Um amigo, do café da manhã fez esse pedido, encarecidamente, falou: poxa, eu queria muito que o irmão falasse sobre os Salmos. Ele não sabe que nós já passamos os Salmos, Mas aí nós vamos retornar com os Salmos. A palavra de Deus, ela sempre se renova, e eu tenho a certeza que Deus, nessa temporada dos Salmos, vai falar com cada um de nós de um modo diferente. Os Salmos, quem já acompanhou sabe, São vários escritores, são canções, que os peregrinos, quando iam para Jerusalém, cantavam. Davi, quando trouxe a arca de volta para Jerusalém, louvou salmo. Moisés, Salomão, e são tantos. Nós vamos descobrir tudo isso no decorrer dessa temporada dos 150 Salmos. Vamos lá então? Vamos para o Salmo 1, Salmo da Bem-aventurança, que Deus traz um conselho para todos nós através do escritor Davi, Davi, que foi aí o maioral nos Salmos. Então, Davi, inspirado por Deus, ele escreve assim no Salmo 1 e verso 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, o que mais nós vemos aí são cristãos na roda de escarnecedores. Tome cuidado, hein? Tem alguns que se defendem dizendo assim: é necessário, como Paulo disse, se fazer de tolo para ganhar o tolos. Cuidado, Paulo era estratégico, mas tinha os pés no chão, sabia o que estava fazendo. E será que você sabe o que você está fazendo? Possa ser que você vá e não volte mais. O mundo, ele é muito atrativo, o mundo, ele abraça. Cuidado, tem um ditado no mundo que diz assim, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem você é. Ou seja, você acaba pegando o gesto, ou o jeito, ou as atitudes das pessoas para a qual você está andando. Você vê que é notório notificar ou analisar que a maioria dos pastores da Igreja Universal tem o mesmo tique, o mesmo modo de segurar no microfone, o mesmo modo de pregar, os dedos, supostamente muito parecido com o Bispo Macedo. Por quê? Porque eles ouvem a palavra do Bispo Macedo todos os dias, porque eles acompanham as instruções do Bispo Macedo todos os dias e de quando em quando estão em uma reunião com o Bispo Macedo. Então eles acabam pegando o estilo do Bispo Macedo. Assim também é o mundo. Se você começar a andar com mundanos, daqui a pouco você está falando gíria, daqui a pouco você está, praticando as mesmas coisas que um mundano pratica. Então tome muito cuidado. Por isso que o salmista, inspirado por Deus, aqui eu digo, é o próprio Deus que está falando nesse salmo, já traz uma bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você tem que seguir só os conselhos de Deus da palavra, nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não segue ou não anda para esses lugares estranhos aí com pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado, cuidado e cuidado. Ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Irmãos, isso aqui, esse verso 2, ele parece passar batido, mas ele tem sido de suma importância, nesses últimos dias aí, meditar na lei de Deus, de dia e de noite. O salmista vai dizer que inteligente, o servo inteligente, ele faz isso. Ele tem prazer na lei do Senhor, ou seja, prazer na palavra, e na lei, na palavra, ele medita dia e noite. Nós, eu vou me incluir também, estamos perdendo muito tempo com rede social, assistindo isso, assistindo aquilo outro, e não estamos meditando na palavra, na lei do Senhor, Não estamos tendo espaço nem de dia nem de noite. Então cuidado, tudo isso te afasta do nosso Deus. Olha o verso de número 3, diz assim: pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas,
Ele está dizendo que aquele que medita na palavra de Deus dia e noite se torna isso, ou acontece isso na vida da pessoa. É como uma árvore plantada junto aos ribeiros, pega isso aqui, hein? De águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão. Presta atenção, hein? Você vai estar sempre para cima, sempre vencendo. E tudo quanto fizer prosperará. Eu estava num culto no domingo, na congregação onde eu faço parte, e eu vi o pastor local da igreja dizer que a vida é muito boa, que a vida dele é muito boa, que Deus é muito bom, que ele generalizou, que a gente come o que quer, que, sabe, a gente passeia, falou um monte de coisa assim. Aí eu entendi, mas porque Deus me deu o texto na hora, mas eu tenho a certeza que teve gente abaixo que ficou assim: ué, que mundo é esse que o pastor está vivendo? Porque o mundo está em crise, o mundo está numa verdadeira carnificina, contenda de cá, contenda de lá. O Brasil está em guerra, e guerra civil, nós estamos vivendo isso. Não tem segurança na terra, está tudo difícil. Então que mundo é esse que o pastor está vivendo? Eu vou explicar biblicamente. Compreendi na hora. Por isso que eu digo para os irmãos: busque conhecer a palavra, busque conhecer Deus, medite na palavra de Deus, para você não ficar enganado. Eu compreendi que mundo que o pastor está vivendo. Ele tem meditado na lei de Deus dia e noite. Ele não tem sentado na roda dos escarnecedores. Ele tem buscado o Senhor, tem andado de um modo que tem agradado a Deus. Então, por mais que a terra esteja numa carnificina, por mais que o Brasil esteja vivendo aí uma grande guerra social, uma guerra civil, o pastor está tranquilo. Por quê? Porque o próprio Deus garante. Leia comigo o verso 3 do Salmo 1. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, ou seja, não vai passar dificuldade. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então aqui o texto diz: aqueles que não têm o prazer na lei do Senhor, não medita na lei do Senhor dia e noite, está passando por dificuldade aos montes. Mas aquele que é de Deus, que medita na lei de Deus, que não senta na roda dos escarnecedores, tem prazer na lei de Deus, não está sentindo nada do que o mundo está oferecendo aí, as dores de parto, o sofrimento que o mundo está apresentando, está vivendo bem, as folhas não caem, está sempre verde, está sempre feliz, está sempre prosperando. E de fato o que o pastor falou é verdade, está comendo do bom e do melhor. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus. A Bíblia diz que a terra passava por uma fome terrível. Aí quando Isaac olha para essa situação, se desespera e tenta ir para o Egito, Deus diz: Isaac, não vai não, você vai ficar aqui, onde todos estão passando fome, e eu vou te prosperar aqui. E a Bíblia diz que Isaac foi próspero onde ninguém prosperava. Por quê? Porque ele meditou naquilo que Deus falou e deu crédito. Meu Deus, que palavra que Deus está nos entregando nesse Salmo capítulo 1, hein? Eu tenho a certeza que você que está ouvindo está falando assim: meu Deus, eu nunca ouvi ninguém explanar esse Salmo assim. Eu também não. É o Espírito Santo de Deus que está nos ensinando. E olha que esse é só o primeiro Salmo. Serão 150 Salmos. Vamos conhecer os seus autores, o período em que eles escreveram, o que eles estavam passando. Os Salmos mostra o homem sendo homem. O Salmo, as canções dos Salmos mostra na íntegra a essência dos homens, o sofrimento, a angústia, a dor. O homem sendo homem. Vai ser muito maravilhoso o estudo desses Salmos. Se Deus quiser parar um dia e trazer uma outra mensagem e aí nós continuarmos com os Salmos, nós vamos fazer isso com certeza. Porque aqui quem manda é o Criador. Nós somos somente porta-voz da palavra do Eterno. Mas provisoriamente vamos seguir
com os salmos. E o Salmo primeiro não acabou não. Olha o que diz o verso de número 5. Por isso, os ímpios não subsistirão, né, no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você já viu que a pessoa entra hoje na igreja? Meu Deus, é muita revelação. Entra hoje na igreja e passa um tempinho, consegue ter um cargo eclesiástico, só que ele não permanece. Olha o texto dizendo: por isso os ímpios não subsistirão, né, no juízo, ou não vão resistir ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quem peca dentro da congregação e tem prazer no pecado e não na lei do Senhor e não se arrepender, Deus manda embora. Deus arranca do nosso meio. Por isso, eles não conseguem permanecer dentro de uma congregação, porque são pecadores não arrependidos, são pecadores injustos. Está entendendo o que Deus está falando? Vamos encerrar aqui no verso 6, diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, o justo vai prosperar onde ninguém prospera. Aquele que medita na lei de Deus dia e noite vai vencer onde ninguém vence. Vai ter portas abertas que para o ímpio está fechada, mas para o justo sempre estará aberta. Isso não é promessa de pregador, promessa do irmão Vicente. Isso é palavra de Deus. Você crê? Então diz assim: Eu creio que as portas sempre estarão abertas para mim. Eu creio que eu vou prosperar onde ninguém prospera, porque eu vou meditar na lei do meu Deus dia e noite. Se eu for dormir, eu medito na palavra. Eu agradeço pelo meu dia. Quando eu acordar, eu dou bom dia ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, e vou estar sempre meditando na palavra de Deus, e vou me afastar da roda dos escarnecedores para agradar cada dia mais o meu Deus. Se você faz isso, pode ter certeza, Deus vai cumprir o que está no Salmo 1. As suas folhas não vão cair, ou seja, você nunca vai ficar abalado, você vai prosperar onde ninguém prospera, porque Deus conhece o caminho dos justos. Oh, glória a Deus, que palavra, né? Então esse é o Salmo 1. Se Deus permitir, amanhã voltaremos com o Salmo de número 2. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.